Senhores, seguinte, aconteceu lá no Mineirão, hein? Que é isso. Acho que surpresa de muitas e muitas pessoas. Quer dizer, mais ou menos. Eu vou explicar o porquê. Tem uma hora e meia para tentar explicar. Não, porque assim, aqui nesse programa, a gente falou, o Corinthians tem escolhido os jogos. E ontem nós falamos com a Bibi, e ela falou, gente, então se a gente quer colocar essa narrativa de que o Corinthians escolhe jogos, então a gente vai esperar uma boa atuação do Corinthians. Porque por várias vezes, o Corinthians, quando se comportou bem, venceu os seus jogos. Foi assim na própria Copa do Brasil, foi assim no título do Campeonato Paulista. Então a gente ficava na dúvida, será que o Corinthians vai se comportar bem? Vai ou não vai? Se comportou bem e venceu o jogo. Para mim também tem, obviamente, a questão do Cruzeiro um pouco irreconhecível, e vocês vão analisar isso. Mas, cara, uma vitória, assim, gigantesca, o Wallace Borges. Eu acho que o Corinthians ontem, e na Copa do Brasil como um todo, foi muito capaz de incomodar o que o Cruzeiro... Jogar no incômodo do Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que ele prefere ter campo para correr. Prefere que o time vá para cima dele e abra um espaço de contra-ataque pro Caio Jorge, pro Arroio, pro Matheus Pereira. E o Corinthians, pelo contrário, o Corinthians foi atraindo o Cruzeiro, falou, vem você jogar no meu campo. E o Cruzeiro teve muitas dificuldades de criar jogo, de criar grandes chances de gol. E foi o Corinthians que jogou numa jogada de transição rápida, a gente está vendo aí, a bola cai no pé do Carrilho, cruzamento para a segunda trave, ajeitada do Yuri Alberto e o gol do Memphis. Acho que tem várias questões com relação a isso, mas uma coisa é, a parte defensiva do Corinthians foi primordial de novo. O Corinthians, 7 jogos na competição, não tomou nenhum gol. O Corinthians da Copa do Brasil é completamente diferente do Corinthians dos outros momentos. E ontem, especificamente ontem, jogou no que o Cruzeiro menos gosta, que é fechar o campo e não deixar nenhum espaço para que o Cruzeiro faça transições rápidas. Como avaliar essa postura do Corinthians também? A gente vai, obviamente, falar também do lado do Cruzeiro, ô Marcelo, mas essa postura, assim, que chama atenção. Porque, cara, essa parada de você escolher jogos, às vezes pode soar meio como uma sacanagem. Né? Fala, pô, o cara tá escolhendo o jogo, então tem jogo que eu vou pro estádio lá e o Corinthians resolve não jogar. Ou pelo menos avisa a gente, então, né? Mas ao mesmo tempo, tão de sacanagem, toma, pode terminar o ano com 2 títulos. E aí? Não, o que mais me chama a atenção da postura é que talvez seja um time que para longo prazo não chegue, que fisicamente, que o elenco não seja o suficiente para seguir toada de Flamengo e de Palmeiras em Campeonato Brasileiro. Mas a postura de ontem, que para mim o Corinthians ganha o jogo pela coragem e personalidade de ter 25 minutos sufocando o Cruzeiro. Eu esperava que pudesse ser um jogo que o Corinthians fosse se defender muito bem e ter boa saída de contra-ataque e tal. A mudança que faz o Dorival de colocar o Bidon mais à frente permite com que o Corinthians tenha bons jogadores de toque no meio campo, Carrilho, o Maicon e o Bidon. Que fazia com que o Corinthians saísse das pressões do Cruzeiro. A grande chance que o Cruzeiro tem no jogo é a do Matheus Pereira com 10 minutos, que é uma recuperação de bola do Cruzeiro, mas o gol do Corinthians sai vencendo essa pressão do Cruzeiro, e depois, quando chega na frente, tem o Memphis, que pode ler bem espaços, e o Yuri Alberto, que o que tiver de espaço para correr, ele vai correr muito bem, para tentar aproveitar a defesa do Cruzeiro mais alta. A pressão do Corinthians no início do jogo, e a postura do Corinthians de querer sair tocando a bola contra um time que quer te pressionar, e que aposta que você vai fazer isso melhor que o adversário, é um pouco do que teve no Corinthians e Flamengo o primeiro tempo, do 2-1 que o Flamengo ganha, mas o primeiro tempo do Corinthians é ótimo, né, aqui em São Paulo, Neoquímica Arena. Me chama a atenção. A personalidade e a coragem desse time de ir pro Mineirão e ter a postura que o Corinthians teve. Quando sai o gol do Memphis, é a 5ª finalização do Corinthians no jogo. E normal, porque quer o jogo. E depois finaliza mais 3 só. Porque depois faz isso, de se fechar, e o Cruzeiro odeia time fechado, porque o Cruzeiro também vai muito melhor com espaço do que abrindo defesas. Então, postura e coragem do Corinthians, para mim, é o que mais chama a atenção. E é um negócio interessante que pelo brasileiro, de novo, escolhendo o jogo ou um outro tipo de campeonato no Mineirão, por 23 de novembro, faz pouco tempo, né? Era exatamente a mesma formação do Cruzeiro, eram 7 outros jogadores titulares do Corinthians, né? Ainda você não tinha o Garro 100%, o Memphis mesmo também não estava 100%, todo mundo não estava em forma física e até técnica, né? A gente até fizemos, né, ontem, um 11 contra 11, mas, enfim. Mas era o Cruzeiro, para mim, antes de a bola rolar ontem, ou desde a semifinal, que faz tempo que se definiu,
Mas ontem, antes da bola rolar, eu dava 70-30 de classificação para o Cruzeiro. Agora eu sou obrigado a inverter. 70-30 para o Corinthians. Não acho que esteja definido, que o Cruzeiro é esse time que num contragolpe pode fazer, no espírito de alegria e normal, foi uma baita, histórica vitória do Corinthians, de repente já está definido. Não, o Cruzeiro é mais time que o Corinthians, mas ontem não foi. Sobretudo na meia hora inicial, quando faz o gol aos 21 minutos, e mesmo no segundo tempo, quando veio a pressão, uma pressão, digamos, aguentável pelo que o Corinthians fez defensivamente sem a bola. Foi um partidaço. E fica aquela questão, como é que esse mesmo time que faz o jogo que fez contra a terceira melhor equipe do Brasileirão, para não dizer a terceira melhor equipe do Brasil. Pô, o Cruzeiro não foi campeão brasileiro, mas pegou um mega Flamengo campeão de Libertadores, campeão do Brasil, que pode sim ser campeão do mundo. Pegou um Palmeiras que, apesar das críticas, foi o maior vice-campeão da história do brasileiro. Olha de quem que o Cruzeiro ficou atrás. E olha o que o Cruzeiro fez, venceu o Palmeiras no Mineirão, no Allianz Parque teve aquele jogo da polêmica do Gomes, só podia ter vencido. O Cruzeiro fez um campeonato bem legal e era o grande favorito a ganhar um torneio que ninguém ganhou mais do que ele na história. E o Corinthians faz o que fez, ainda não está definido, mas todo o favoritismo que era cabuloso agora virou corintiano. Agora a questão é saber, até no aspecto físico, se o Corinthians aguenta a bucha para domingo, embora evidentemente no aspecto anímico é uma outra história, o Corinthians se credencia realmente a enfrentar o Fluminense, que mal comparando era como era o Cruzeiro contra o Corinthians. Sim. Embora eu acho que a distância ainda é maior para o momento do Fluminense para o Vasco. 70-30 a vantagem do Corinthians, eu acho que é um favoritismo menor, exatamente por isso daí. Eu não sei o Cruzeiro está vivo para mim. Eu não sei se o Corinthians é capaz de refazer o jogo, eu acho que o Cruzeiro vai tentar fazer o mesmo jogo. Talvez nem precise, né, Marcelo? Então, talvez é para jogar de outra forma e tal. Assim. Empate. Tem o fator casa, que para o Corinthians conta muito, ele é muito forte no seu estádio. E o fator tá um gol na frente. E ainda mais um fator que é o Corinthians pegou o Cruzeiro. Assim dá para ganhar do Cruzeiro. E o Cruzeiro vai jogar a mesma coisa, tá? Porque o Cruzeiro joga isso daí. É isso. Faça chuva, faça sol. O plano A é esse, o plano B é fazer o plano A melhor ainda. Então, isso tudo vai dando essas vantagens para o Corinthians. O que eu acho que poderia ser mais equilibrado do que um 60-40. O que eu acho que reequilibra as coisas é a inconstância do Corinthians e a constância do Cruzeiro. Essa inconstância do Corinthians que a gente ainda não viu na Copa do Brasil, né? Na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil vimos um time muito constante, até dentro da característica de um técnico que é multivencedor de Copa do Brasil. O Dorival tem uma história com a Copa do Brasil muito relevante. E eu acho que o Corinthians vai jogando a competição de maneira muito inteligente. O Beckler acabou de falar o Corinthians pegou o Cruzeiro, né? Entendeu o Cruzeiro. E eu acho que o Corinthians foi fazendo isso durante toda a competição com os seus adversários. Ele foi entendendo o que o adversário tinha de melhor e foi matando o que o adversário tinha de melhor e ele automaticamente foi dando passos à frente, foi ganhando confiança e foi fazendo. Ontem, e aí eu acho que para além da Copa do Brasil, trazendo também um pouco de Campeonato Brasileiro, um bom jogo dos laterais do Corinthians de novo. O Bidu talvez, que já falei isso algumas vezes aqui, né? O Bidu, tudo bem que o único lance de perigo do Cruzeiro sai de um passe errado do Matheus Bidu atravessado. Sim. Mas se existisse no futebol o prêmio da NBA lá, o Most Improved Player, o jogador que mais desenvolveu na temporada, o Matheus Bidu talvez fosse um dos candidatos a esse prêmio, porque ele se desenvolveu demais da temporada passada. E o Mateuzinho também, importante pro jogo do Corinthians. E, repito, tem um cara que vira a chave. Quando não tem o Garro, e o Garro não tá bem nessa temporada, esse cara é o Carrilho. Quando o Carrilho, que do ano passado deu uma queda para esse ano, entrega e tá dentro do jogo, tá concentrado, tá buscando, participa do gol como participou, ele muda o Corinthians. Então, eu acho que tem um pouco disso, do Corinthians entender durante a competição, mas que também jogadores específicos ontem fizeram boas atuações.